Olá, mi nombre es Crislane Cristine, yo soy alumna del cuarto semestre de la UNITEP y hoy yo voy a hablar sobre lo que es la traducción. Sabe-se que las características físicas son heredadas de nuestros padres, como la estatura, la color de los ojos y etc. Y también tenemos la predisposición de padecer o desarrollar enfermedades hereditárias, como a diabetes e vários tipos de câncer. Isto se logra através do material genético que está contido dentro de los genes. Esta informação se almacena dentro de los cromosomas e se transmite mediante o mecanismo de replicação de ADN e se expressa através do mecanismo de transcrição do ARN, principalmente o ARN mensageiro. Se conoce como tradução a síntese de proteína de acordo com sua informação genética e se emplea como molde uma molécula de ARN mensageiro. A cadena molde que a tradução requer para seu início é o ARN mensageiro, que se codifica com uma sequência de 64 codões diferentes. A principal reação da tradução se conoce como polimerização, que é a adição sequencial de aminoácidos, um atrás do outro, mediante a formação de enlaces peptídicos. O código genético, representado por tripletes de nucleótidos que são utilizados para decifrar a cada um dos 20 aminoácidos que se encontram em las proteínas eucariotas. A coluna do lado esquerdo indica o primeiro nucleótido de cada triplete. A fila superior indica o segundo nucleótido e a fila direita indica o terceiro nucleótido de cada triplete. Este código genético é utilizado por la célula para sintetizar proteínas através do processo de tradução. O código genético é específico e contínuo, já que cada codão tem seu significado único e o código se lê de maneira linear e contínua. O código genético é redundante, pero não ambíguo. Uma característica do código genético é ser degenerado, devido a que, de los 64 codões que se conhecem, 61 são utilizados para codificar 20 aminoácidos diferentes. Os 3 codões restantes, que são o AA, o GA e o AG, são utilizados para terminar a tradução com uma sequência nucleotídica. Estes tripletes recebem o nome de codões de terminação de paro ou sem sentido. Outra característica do código genético é sua universalidade, já que hasta pouco se considerava que desde as bactérias hasta o homem, os genes eram leídos de la mesma maneira. A tradução ocorre dentro do citoplasma da célula, com a formação do complexo traducional, formado por 3 tipos de ARN, que são o ARN mensageiro, o ARN de transferência e o ARN ribossomal. O ARN mensageiro é uma molécula de ácido nucleico de cadena sencilla que contém sua informação genética armazenada em ADN e sua sequência é complementar à cadena de ADN. O ARN de transferência são moléculas de pequeno tamanho que são encarregadas de transportar aminoácido hasta o ARN ribossomal, onde vão se unir mediante enlaces peptídicos. A enzima encarregada desta união é a enzima ARNT sintetasa, onde é um processo que consome ATP. O ARN ribossômico é o tipo de ARN mais abundante nas células e forma parte dos ribossomos, que são estruturas citoplasmáticas encarregadas da biossíntese proteica. Os ribossomas estão formados por 2 subunidades, chamadas subunidade maior e subunidade menor.
En la traducción, los ribosomas apresentan dos funciones, que son permitir la unión de ARN mensajero al ARN de transferencia y catalizar la transferencia de aminoácido ARNT a peptídeo ARNT. El ribosoma cuenta de tres partes ou três sítios, que são o sítio A, o sítio P e o sítio E. O sítio P, ou centro P ou peptidílio, é onde se localiza o peptídeo ARNT e, portanto, se observa a elongação da cadena peptídica. O centro A, o sítio A ou aminoácido, é o lugar por onde o aminoácido ARNT entra ao complexo ribossomal para transferir o aminoácido ao peptídeo ARNT e generar um enlace peptídico. O sítio E, centro de eliminação ou salida, é o lugar por onde saldrá do complexo traducional o ARN de transferência sem aminoácido. A interação codon-anticodon permite o ARN mensajeiro dirigir a ordem de incorporação de los aminoácidos dentro da cadena polipeptídica. Esta interação ocorre dentro da subunidade menor. A hipótese do fenômeno de bamboleio ocorre entre a terceira base do codon e a primeira base do anticodon. As fases da tradução se dividem em fase de ativação de los aminoácidos e fase de tradução, que compreende início da síntese proteica, elongação da cadena polipeptídica e terminação da síntese de proteínas. A ativação de los aminoácidos ocorre mediante a ação da enzima aminoácido ARNT sintetase e a hidrólise de duas moléculas de ATP. A enzima pirofosfatasa também participa em la ativação de los aminoácidos e permite que um aminoácido se una a seu ARN de transferência específico e, com isso, generar um aminoácido ARNT cargado. Em el início da síntese proteica, o primeiro passo que se realiza é a união da subunidade menor ao ARN mensajeiro com a assistência de los factores de tradução, conhecidos como factores de iniciação. Uma vez unido o ribossoma ao ARN mensajeiro através do ARN ribossômico, o ARN de transferência iniciador entra ao sítio P e reconhece o codon AUG para dar início ao processo de tradução. A leitura do codon se lê em direção 5', 3', por el anticodon, que se lê em sentido invertido, de 3' a 5'. Já formada esta união, a subunidade maior se une à subunidade menor para formar o complexo, com a ajuda de los factores de iniciação. A iniciação termina quando o complexo ribossomal está completo e formada a união codon-anticodon. Em esta fase, há duas sequências conhecidas como sequência Shinning-Delgarno e sequência Kozak. A sequência Shinning-Delgarno é encontrada em procariotas, é rica em purina e se localiza em direção rio arriba em extremo 5'. Há 6 ou 10 pares de base do início do codon de início do ARN mensajeiro. A sequência de Kozak é levemente diferente da anterior. Tiene como determinantes principais as purinas e as guaninas e é encontrada em células eucariotas. A elongação da síntese de proteína é uma reação cíclica que requer de 3 passos para añadir um aminoácido.
Primeiro paso é a decodificação do aminoácido ARNT al sítio A. Segundo passo é a transferência do aminoácido ao péptido ARNT e o terceiro passo é o desplazamento do ribossoma. A decodificação requer de duas proteínas de união al RTP, chamados factores de elongação. Neste fenômeno cíclico, por lo que se realizará como os aminoácidos se añaden a la cadena peptídica em crescimento. A terminação é a terceira fase da biossíntese proteica e requer de los factores de terminação de classe 1 e classe 2. As sinais para a terminação são as mesmas para células eucariotas e procariotas. As sinais são os codões de paro, que são o AA, o GA e o AG, e se encontram em el ARN mensajeiro. Uma vez finalizada a síntese de proteína, o ARN mensajeiro se queda livre para que pueda ler-se de novo. É muito frequente que antes que finalize uma síntese de proteína, já esteja começando outra, utilizando uma mesma molécula de ARN mensajeiro utilizado por vários ribossomas de forma simultânea. Quando se observa isso, forma uma estrutura como um rosário, conhecida como polissoma ou polirribossoma. Tráfico ou destino das proteínas. Também chamado de topogênese, se refere à ruta que as proteínas seguem hasta alcançar sua localização intra ou extracelular para exercer sua função. Este processo ocorre em el citosol, onde participam várias organelas, como o aparato de Golgi, o peroxissoma, o retículo endoplasmático e as mitocôndrias. O péptido sinal ou etiqueta sinal é encarregado de determinar o destino celular correto das proteínas. As modificações se realizam já iniciada a tradução. São muito importantes para determinar a atividade e a função das proteínas. Com isso, recebe o nome de modificações pós-traducionais. As modificações pós-traducionais mais importantes são acetilação, metilação, carboxilação, sulfactação, fosforilação, hidroxilação, glicosilação, modificação com lípidos, formação de puentes de sulfúrio e processamento proteolítico. As principais moléculas inibidoras da síntese de proteínas são os antibióticos. Mais da metade dos antibióticos atuam inibindo algum organelo responsável por a síntese de proteína, o complexo ribossomal. Seu mecanismo se vê favorecido porque ele tem a função de diferenciar eucariotas de procariotas e assim atua de forma seletiva em a síntese de proteínas em bactérias sem afetar o hóspede. Inibição dele como reconhecimento do aminoácido ARNT al sítio A do ribossoma atuam as tetraciclinas. Os indutores de errores de la leitura do ARN mensajeiro atuam os aminoglucósidos, la neomicina e la eritromicina. Em la inibição de la translocação do peptídeo ARNT desde o sítio A al sítio P actúa os macrólidos e a lincosamida. Em o bloqueio de los factores de elongação atua o cloranfenicol.